Olá! Neste vídeo você aprenderá sobre sequências numéricas, de forma geral ou recursiva. Aprenderá também sobre progressões aritméticas e progressões geométricas. O link para o material utilizado na aula em formato PDF está na descrição do vídeo. Uma das formas de definirmos sequências numéricas é que são conjuntos numéricos em que os elementos se sucedem e obedecem a uma determinada ordem. Então, se chamarmos a nossa sequência de sequência A, teremos um termo A1, que é o elemento que ocupa a primeira posição da sequência, um termo A2 ocupando a segunda posição, um termo A3 ocupando a terceira e assim por diante. E essas sequências podem ser finitas ou infinitas. Vejam os exemplos. Neste primeiro, nós temos o 2 ocupando a primeira posição, o 3 ocupando a segunda, o 5 ocupando a terceira e assim por diante, seguidos do 7, 11, 13 reticências. Aqui nós temos uma sequência infinita e assim que representamos, a gente coloca reticências para dizer que ela não acabou ali. E aqui seria uma sequência representada pelos números primos. Então, uma das formas que nós temos de criar uma sequência é criar uma regra onde todo elemento que obedecer essa regra fará parte da sequência. Mas podemos ter também sequências finitas, que têm uma quantidade limitada de elementos. Veja esse exemplo de baixo. Nós temos aqui uma sequência formada pelo 2, 4, 6 e 8, apenas, acaba ali. Só para sabermos, essa daqui poderia ser então a sequência de números formado por pares positivos menores que 10. E realmente só temos esses números pares que são positivos e que são menores que 10. Mas nos interessa bastante saber que existem leis de formação para as sequências. Então, nós vamos encontrar elementos obedecendo ou a posição do termo, e aí dizemos que é uma forma geral, ou mesmo em função de um ou mais termos anteriores, que é o que chamamos de forma recursiva. Vamos estudar cada um desses dois casos na sequência. Teremos uma sequência numérica em função da posição do termo quando tivermos uma regrinha para determinar o termo A1, A2, A3 até a n, e dentro dessa regra você tem o próprio n, ou seja, a posição em que ele está influencia no seu próprio valor. Se não está claro, vai ficar aqui na sequência como exemplo. Então, vou dizer que a n é um termo geral de uma sequência, e para exemplificar, vamos supor que ele seja igual a 3n menos 5. Como eu tinha dito, dentro da própria regra você tem o n. E esse n pertence a um conjunto, nesse caso finito, apenas formados pelo 1, o 2 e o 3. Então, para determinar meu termo A1, e nesse caso o n é 1, será 3 vezes o valor do n, ou seja, 3 vezes 1, menos 5. 3 vezes 1 dá 3, menos 5 dá menos 2. Então, estou dizendo que a partir dessa regra, o primeiro elemento da sequência é o menos 2. Mas o n pode ser 2 também. Então, A2 será 3 vezes o valor do n2, menos 5. Isso aqui vai dar 6 menos 5, que é igual a 1. E, finalmente, o n pode ser 3. Eu teria, então, um A3 formado pelo 3 vezes o valor do n, que é 3, menos 5. Que daria, então, 9 menos 5, que é igual a 4. Escrevendo essa sequência, então, eu teria o menos 2, o 1 e o 4. E esse é um exemplo em que nós temos uma sequência em função da posição do termo, que também chamamos de forma geral. Ela lembra bastante a teoria onde nós temos uma regra de função e substituímos valores na variável. Mas uma sequência pode ocorrer também em função de um ou mais termos anteriores, e nesse caso diremos que ele está na forma recursiva. Para explicar esse caso, eu vou pegar uma própria questão da banca Sesgran-Hill, onde isso foi cobrado. A sequência de Fibonacci é bastante utilizada para exemplificar sequências definidas por recorrência, ou seja, sequências em que se pode determinar um termo a partir do conhecimento de termos anteriores. No caso da sequência de Fibonacci, escreve-se que t de n mais 2 é igual a t de n mais 1 mais t de n, e desse modo pode-se obter um termo qualquer conhecendo-se os dois termos anteriores. Considerando o exposto acima, determine o termo T2021 da sequência de Fibonacci,
sabendo que T 2018 é igual a M e T 2020 é igual a P. Bom, aqui ele diz que esse tipo de sequência é chamada de sequência definida por recorrência. É exatamente a mesma coisa dizer que ela é da forma recursiva. Ele até explica que nesse caso você está determinando a partir de termos anteriores. Bom, antes de resolver, eu vou fazer algo que não precisaria na resolução, mas que ajuda a entender a lógica. Então, quando ele fala que T de n mais 2 é igual a T de n mais 1 mais T de n, o que aconteceria se o n fosse 1? Então, eu teria que o T de 1 mais 2, né? Então, aqui eu estou supondo o n é igual a 1, ou seja, o T de 3, é igual a T do n1 mais 1, ou seja, o T2, mais T1. Mas e se o n fosse 2? Ainda substituindo na regra. O T de n, que é 2 mais 2, ou seja, o T de 2 mais 2, o T de 4, seria o T de 2 mais 1, ou seja, o T de 3, mais o T do próprio 2. Por que eu fiz isso? Quero que vocês enxerguem o que ele praticamente disse, mas que eu sei que com números é mais fácil entender. Que se eu quiser um termo qualquer, ele será a soma dos dois anteriores. Ou seja, o T3 é T2 mais T1. O T4 é T3 mais T2. Se eu quisesse o T5, seria o T4 mais T3. Acho muito importante entender essa lógica porque ele quer o T de 2021. Então, por essa lógica, o T de 2021 vai ter que ser o T de 2020 mais o T de 2019. E até aí tudo tranquilo. A questão é que nós temos o T de 2020, mas não temos o T de 2019. Por outro lado, a gente tem o 18. Então, se eu pensar que ao invés de calcular primeiro o T de 2021, eu jogar no T de 2020, eu descubro aquele que eu preciso. Olha só, mesma lógica. O T de 2020, então, dois anteriores, é o T de 2019 mais o T de 2018. Eu tenho o T de 2020, que ele fala que é P. Não tenho o T 2019, mas eu preciso dele. E tenho o T de 2018, que é M. Então eu consigo resolver, isolar e encontrar uma expressão para o T de 2019. Eu vou começar invertendo os dois lados, só para deixar a variável do lado esquerdo. Se P é igual a T de 2019 mais M, o T de 2019 mais M será igual a P. E esse M que está somando, eu vou jogar subtraindo para o outro lado. Então, terei que o T de 2019 é P menos M. Agora, eu posso retornar naquela primeira fórmula, primeira expressão, que o T de 2021 é o T de 2020 mais o T de 2019. Lembra que o exercício quer exatamente o T de 2021. Bom, mas o T de 2020, ele deu. Ele fala que o T de 2020 é P. E o T de 2019 a gente acabou de encontrar. É P menos N. É para ficar algébrico mesmo, tá? A própria resposta ali vai estar algébrica. E aqui agora é só juntar. Praticamente pronto. 1P mais 1P vira 2P. E o menos M se mantém. Bom, então nós já temos a expressão, de acordo com a regra, que o T de 2021 será 2P menos M. E nós temos essa resposta, que é o gabarito, que está na letra D. Então, usamos esse exemplo para mostrar esse tipo de sequência, onde um termo depende do anterior, ou, nesse caso, dos anteriores. Mas existem dois tipos de sequência que estudamos separadamente, por serem importantes, especiais e muitas vezes caem mesmo em concurso, que são as progressões aritméticas e as progressões geométricas, que veremos aqui a seguir. Uma progressão aritmética, também conhecido como PA, é uma sucessão de números onde, a partir do segundo número, a diferença entre o termo e o antecessor sempre é constante. Então, se eu tenho uma sequência A1, A2, A3, AN, se eu subtrair cada um pelo anterior, eu vou chegar no mesmo resultado. Ou seja, o A2 menos o A1 será igual a A3 menos o A2, será igual a A4 menos A3 e assim por diante. E essa diferença constante recebe o nome de razão. Vamos indicar aqui pela letra R. Por aqui eu também concluo que se eu pego um termo e somo a razão, eu encontro o próximo. E aí, até para entender um pouco mais o conceito, eu já vou aproveitar e mostrar isso dentro da classificação. Caso caia uma questão teórica, vocês vão saber. Nós vamos ter, então, três possibilidades a partir do sinal da razão.
Então aqui diz que se a razão for positiva, a PA é crescente. Isso vai ocorrer no primeiro exemplo. Vejam aqui comigo. Essa sequência 4, 7, 10, 13, eu não saberia a princípio se ela é ou não uma progressão aritmética. Então como é que eu descobriria? Eu pegaria um termo qualquer, por exemplo, o segundo, menos o anterior, que é o primeiro. Então se eu pegasse 7 menos 4, eu veria que o resultado dá 3. Até aí não dá para concluir. Mas se eu pegar o terceiro menos o segundo, ou seja, 10 menos 7, também vai dar 3. E finalmente, se eu pegasse o 13 menos 10, também daria 3. O que a gente percebe? Que a subtração de um termo pelo antecessor está sempre dando o mesmo valor. Então ela é uma PA, e a razão dessa PA é exatamente esse termo da subtração, esse termo constante. Ou seja, aqui o R é 3. Bom, mas então o R é positivo. O que a gente percebe? Que a PA é crescente. E é fácil perceber visualmente. Olha, os números estão aumentando. Era 4, virou 7, virou 10, virou 13. Essa é a ideia de ser crescente. O próximo termo sempre é maior do que o atual. Mas não apenas esse caso vai existir. Veja o segundo exemplo. Se eu pegar aqui o segundo termo menos o primeiro, eu vou ter 1 menos 3. Isso aqui dá menos 2. Se eu pegar o terceiro menos o segundo, eu vou ter menos 1, que também dá menos 2. E, finalmente, se eu pego o quarto menos o terceiro, eu vou ter menos 3 menos o menos 1, que daria menos 3 mais 1, que dá menos 2. Ou seja, a diferença entre o termo e o anterior é constante. Está dando menos 2. Então, é uma PA, porque essa é a própria definição, e a razão dessa PA, vou chamar de R, é menos 2. É uma razão negativa. Então, essa PA ela é decrescente. Também é fácil verificar visualmente. Os termos estão diminuindo à medida que a gente vai avançando na posição. Então, era 3, virou 1, virou menos 1, virou menos 3. Cuidado, menos 3 é menor que menos 1, tá? Números negativos crescem em módulo ao contrário. Então, aqui nós temos sim, e é possível verificar pela sequência, uma PA decrescente. E o terceiro caso, bem menos comum, é quando você subtrai um termo menos o anterior e dá sempre zero. Ou seja, que tudo é 2 menos 2, tudo vai dar zero. É considerado uma PA, mas uma PA de razão zero. Significa que ela é considerada uma PA constante. É muito mais teórica essa última. O mais importante é que vocês conheçam as duas primeiras. E às vezes na resolução do exercício a gente nem está tão preocupado se ela é crescente ou decrescente, porque as fórmulas e as resoluções não se alteram por causa disso. Mas se for uma coisa teórica, lembrem-se disso. Quando a nossa razão é positiva, a PA é crescente. Quando a nossa razão é negativa, a PA é decrescente. E se por acaso ela for zero, então a nossa PA é constante. Temos aqui agora a fórmula do termo geral de uma PA. É extremamente importante que vocês decorem essa fórmula. Grande parte dos exercícios dependem disso, quando envolvem progressão aritmética. O que diz a fórmula? Que um termo AN qualquer é o A1 somado com o N menos 1, onde N é a posição daquele elemento, vezes a razão R. O N pertencente a números naturais diferentes de zero, ou seja, a partir de 1. E aí, para mostrar a aplicação dessa fórmula, eu trouxe alguns exemplos aqui, nem são questões de concurso, mas eu gosto de trazer para mostrar, a princípio, como isso pode ser entendido e como pode ser utilizado. Claro que na sequência vamos resolver questão de concurso, onde isso vai ser utilizado também. Então, nosso exemplo. Em uma PA, ou seja, progressão aritmética, tem que se A1 é igual a 4 e que A5 é igual a 36. Ele quer inicialmente que você encontre a razão dessa progressão aritmética, dessa PA. Bom, o que eu vou fazer aqui? Vou usar a fórmula, onde eu sei que o A5 dá 36. Mas também sei que se eu substituir o N por 5, eu vou ter esse A5 e que ele é A1 mais 5 menos 1 vezes a razão. Só que eu conheço o A5, ele é 36, e conheço o A1, que é 4. Mas posso subtrair 5 menos 1, que também dá 4, vezes R. Então, a única variável que é o R, vou conseguir encontrá-lo resolvendo essa equação do primeiro grau.
Eu vou inverter os dois lados, só para ter a equação do lado esquerdo, eu tenho o costume de fazer isso. Se 36 igual a 4 mais 4R, então 4 mais 4R será igual a 36. Esse 4 que está somando, eu vou passar subtraindo. Vou ter, então, que 4R é igual a 36 menos 4, que dá 32. E esse 4 que está multiplicando, eu passo dividindo para o outro lado. Então, a nossa razão deu 32 dividido por 4. Nossa razão é igual a 8. E essa era a pergunta da letra A. Na letra B, pediu que a gente determine o oitavo termo. Se eu não tivesse encontrado a razão ainda, mesmo que ele não pedisse, eu ia ter feito isso daqui. Porque agora que eu tenho a razão, tenho A1 e sei qual termo eu quero, e aí, gente, acostumem-se, se ele quer o oitavo, então o N é 8. Eu consigo encontrar qualquer termo, nesse caso eu quero o oitavo, quero o A8. Então ele vai ser o A1, que é 4, mais o N, que é 8, menos 1 da fórmula, vezes a razão, que é 8. Então eu vou ter aqui 4 mais 8 vezes 1, que é 7, vezes 8. O A8 será, então, 4 mais a multiplicação de 7 vezes 8, que dá 56. Meu A8 será 60. Também a aplicação direta da fórmula. E na letra C, quero o número de termos caso o último termo seja 116. Então, não sei que termo é esse, não sei qual é o N, mas sei que ele é 116. E que ele será igual ao A1, que é 4, mais N menos 1, e aqui essa é a minha variável mesmo, vezes a razão, que é 8. E aí, resolvendo isso, eu tenho o valor do N, que é exatamente o número de termos. Bom, também vou inverter os dois lados, vou ter que 4 mais N menos 1 vezes 8 é igual a 116. Esse 4 que está somando, eu vou passar subtraindo. Por isso, N menos 1 vezes 8 será 116 menos 4. Assim, N menos 1 vezes 8 será 112. Que agora eu tenho duas possibilidades. Ou eu faço uma distributiva desse 8 multiplicando por N por 1, ou simplesmente, se ele está multiplicando, eu jogo dividindo para o outro lado, que nesse caso eu acho mais prático. Então, eu vou manter o N menos 1, eu nem preciso de parênteses mais, mas eu vou do outro lado passar o 8, então ficará 112 sobre 8. Ou seja, N menos 1 é igual a 14. Esse 1 que estava subtraindo, eu passo somando para o outro lado. Então, meu N será igual a 15. Se o último termo é 116, ele é o A15. E o número de termos é igual a 15. Vamos, na sequência, resolver questão de concurso, onde essa fórmula é utilizada. Preocupado com sua saúde, um professor decidiu começar a correr. O profissional que orientou estabeleceu como meta correr 5 km por dia. Entretanto, como o professor está fora de forma, terá de seguir um programa de treinamento gradual. Nas 2 primeiras semanas, ele correrá diariamente 1 km e caminhará 4 km. Na terceira e na quarta semanas, correrá 1,5 km ou 1,5 km e caminhará 3,5 km por dia. A cada 2 semanas, o programa será alterado, de modo a reduzir a distância diária caminhada em 0,5 km e aumentar a corrida em 0,5 km. Desse modo, se o professor não interromper o programa de treinamento, ele começará a correr 5 km diários e aí você quer saber em qual semana. Antes de aplicar a fórmula, eu quero mostrar uma lógica que vai me ajudar ali no final a não confundir. Vamos pensar aqui como a PA. Por que eu sei disso? Porque o acréscimo ele é constante. Então, toda vez que eu for acrescer a parte da corrida, eu vou acrescer 0,5. Então, essa é a lógica da PA. Você ter sempre um valor que vai somando e que esse valor seja constante. Bom, mas o que eu sei? É que na primeira e segunda semanas, ele vai correr 1 km. Isso aqui eu poderia dizer que é o meu termo A1. Já imaginando, já pondo na notação de PA. Bom, depois ele vai ter um acréscimo, eu vou ter um segundo termo já alterado. Isso vai ocorrer na terceira e quarta semanas, tá? Então ele vai ter um acréscimo de meio, então ele vai correr 1,5 km. Vou fazer só mais um para exemplificar e a gente vai para a resolução. E o A3 seria na quinta
e nas sextas semanas. E aí ele vai aumentar mais 0,5 e vai ter que correr 2 km. Eu fiz isso aqui, gente, só para explicar uma lógica muito importante. Eu quero que vocês entendam que o valor do N é exatamente esse valor que acompanha o A. Então, se eu tenho o termo A1, é porque o N é 1. Se eu tenho o termo A2, é porque o N é 2 e assim por diante. Acontece que ocorre de 2 em 2 semanas. Isso aqui pode causar alguma confusão, que eu já quero esclarecer de cara, antes mesmo de resolver. Se você perceber, se a cada 2 semanas, em teoria eu vou multiplicar o N por 2. E olha só, se eu multiplicar o termo A1, ou 1 do termo A1 por 2, eu vou ter um resultado 2, que é quando ele termina aquele treinamento, aquela quantidade de corrida. Se eu pegar o termo A2, ou seja, o N2, e multiplicar por 2, eu vou chegar a 4, que é exatamente a 4ª semana, quando ele termina de correr aquela quantidade e vai mudar. Se eu pegar o A3, 3 vezes 2 dá 6. De novo é onde ele termina. Só que eu quero chamar a atenção para um detalhe. Ele não quer saber quando ele terminará de correr 5 km. Ele quer saber quando ele começará. Então você sempre vai pegar o anterior. Em outras palavras, depois que eu encontrar o termo que eu preciso, o valor do N, esse valor vai ser multiplicado por 2 para eu descobrir em que semana ele terminaria, mas eu vou pegar como resposta 1 a menos, ou anterior. Só fiquem atentos, eu vou chamar a atenção sobre isso de novo no final, quando a gente for chegar na resposta. Bom, mas deixando isso de lado por enquanto, o que eu tenho então dessa PA? Que o meu A1 é exatamente quanto ele começa, e ele começa com 1 km, e que a razão é exatamente o quanto ele vai aumentando, e ele vai aumentando 0,5. Mas eu quero encontrar um termo tal, onde o resultado dele, ou seja, o meu AN, dê 5. Eu quero que ele chegue ao valor 5. E eu não sei o N. Eu não sei quantos termos eu terei até chegar nesse. Então eu vou resolver para determinar exatamente o valor do N. É o objetivo aqui. Eu vou colocar a fórmula aqui do lado, porque ela é muito importante. Se você não sabe ela de cor, por enquanto pode usar as suas anotações, estude com elas, resolva questões. Mas antes da prova, você tem que decorar, não tem jeito. Então esse AN será 1 mais N menos 1 vezes R. Bom, então esse AN, eu não sei qual é o valor do N, mas sei que ele é 5. É igual a 1, que é igual a 1, mais N menos 1, vezes a razão, que é 0,5. Vou inverter os dois lados, porque eu gosto de trabalhar com a variável do lado esquerdo. Então, vou colocar aqui 1 mais N menos 1 vezes 0,5, tem que resultar o valor 5. E esse 1 do início que estava somando, eu vou passar subtraindo para o outro lado. O resto eu repito por enquanto. Então, isso aqui ficaria 5 menos 1. Todo esse termo, n menos 1 vezes 0,5, será igual a 4. Agora, eu tenho duas opções. Fazer uma distributiva com 0,5, multiplicando o n, multiplicando o 1. Ou, já que ele está multiplicando tudo, eu posso passar dividindo, que eu acho mais fácil. Para quem não gosta de trabalhar com números decimais na divisão, uma sugestão é você andar uma casa para a direita no denominador, que vai virar 5, mas para isso você acrescenta um 0 no denominador. Ficará 40 dividido por 5. É o mesmo que 4 dividido por 0,5. Mas é mais fácil enxergar que esse 4 dividido por 0,5 dá 8. Porque, como eu disse, seria o mesmo que 40 dividido por 5. Do lado esquerdo mantém o n menos 1, nem preciso de parênteses mais. Esse 1 que está subtraindo, agora eu jogo para o outro lado somando. Ou seja, meu n é igual a 9. Muito cuidado, essa não é a resposta. Vamos voltar naquela lógica anterior? Lembra que o meu A3 terminava na semana 6, porque é 3 vezes 2, mas começava na anterior? Mesma lógica. Então agora a semana em que ele vai terminar seria 9 vezes 2. Ou seja, ele vai terminar na 18ª, imaginando que ele também só vai ficar 2 semanas correndo esses 5. Não é o caso prático, mas só para entender a lógica. Por outro lado, ele quer saber quando ele vai começar. Então, ele não vai começar na 18ª, ele vai começar uma antes. Vou colocar só 18 menos 1. Então, ele vai começar na 17ª semana. Porque na 18ª ele já vai estar completando a segunda semana com 5 km. Ele só não vai aumentar mais porque o exercício fala que a meta é chegar nisso. Mas, matematicamente, seria, se continuasse sendo uma progressão,
ele continuaria aumentando a partir da 19ª semana, por exemplo. Ok? Então, gente, o cálculo até que foi tranquilo, foi a utilização da fórmula. O cuidado maior era essa interpretação, porque ele quis dizer que isso alterava de 2 em 2 semanas. Mas já temos o gabarito, é a letra C, 17ª semana. Estou inserindo aqui um tópico que é até um pouco teórico, mas que depois a gente consegue calcular também na prática, que é a interpolação aritmética. É uma das aplicações de progressão aritmética. Então, se o exercício só pede para interpolar meios aritméticos, a estratégia é essa que eu vou ensinar aqui para vocês. Então, esse interpolar, inserir ou intercalar m meios aritméticos entre dois números, quer dizer obter uma PA, onde os extremos são esses dois números e o total de elementos é exatamente quantos eu quero inserir, mais 2, que são esses dois extremos, o A e o B. Veja um exemplo. Inserindo 3 meios aritméticos x, y e z entre 21 e 37, o resultado da soma x mais y mais z será. Então, na verdade, ele quer criar uma PA, onde o primeiro elemento é 21, depois vamos inserir 3 valores, o x, o y e o z, e o último valor vai ser 37. Sabendo que isso é uma PA, eu consigo usar a fórmula que a gente já conhece, que vou pôr de lado aqui de novo até vocês decorarem. Ou seja, que o AN é A1 mais N menos 1 vezes R. O que eu tenho de informação por enquanto? Eu tenho A1, porque é o primeiro termo, eu sei que ele é 21. E como eu tenho 5 termos, e aí, gente, o que ele quis dizer com N é igual a M mais 2, é que se eu quero inserir 3 valores, o N vai ser 3 mais 2, ele vai ser 5. Eu nem precisaria escrever, porque eu já descrevi, a gente já viu que são 5 ali mesmo. O fato, então, é que o meu quinto elemento eu também conheço. Meu A5 é 37. Então, se eu usar a fórmula dizendo que o A5 é o A1 mais 5 menos 1 vezes a razão, e substituir o A5 e o A1, eu encontro a razão dessa PA. Encontrando a razão, praticamente o resto fica bem simples. Então, esse A5, 37, será igual a 1, que é 21, mais 5 menos 1, que é 4, vezes a razão. Se eu quiser, eu posso inverter os dois lados. Eu vou ter que 21 mais 4R é igual a 37. Passo o 21 para o outro lado subtraindo. 4R é igual a 37 menos 21. 4R é igual ao resultado da subtração, que dá 16. E esse 4 que acompanha o R, ele está multiplicando, ele é passado para o outro lado dividindo. Chegamos então à razão 16 dividido por 4. A nossa razão é 4. Agora eu poderia usar a fórmula para achar o segundo termo, que é o A2, o terceiro, mas tem um jeito ainda mais fácil. Se eu tenho o primeiro termo e ele é 21 e a razão é 4, se eu for simplesmente somando 4 ao que eu tenho, eu encontro o próximo. E é o jeito mais prático e mais direto que eu poderia ensinar a fazer isso daqui nesse momento. Por isso que eu falei que se a gente encontrasse a razão, todo o resto aqui ficaria mais fácil. Então eu vou fazer sem a fórmula porque aqui é bem mais prático. Se a razão é 4 e o primeiro termo é 21, o próximo é 21 mais 4, que dá 25. O próximo é 25 mais 4, que dá 29. O próximo é 29 mais 4, que dá 33. E o próximo é 33 mais 4, que dá 37. Claro que esse tinha que bater com aquele que a gente já tinha. E mais ainda, eu já tenho o x, que é exatamente o segundo termo da sequência, já tenho o y e já tenho o z. O x é 25, o y é 29 e o z é 33. Só que o exercício aqui é a soma deles. É só somar, então, 25 mais 29 mais 33. Então, eu vou ter o resultado que dá 87. E agora sim, o gabarito da questão é a letra D. A soma x mais y mais z é igual a 87. Outra fórmula bastante importante aqui é a fórmula da soma dos termos da PA. Seria muito bom vocês decorarem também. Então, a soma dos n termos de uma PA é a soma do primeiro termo mais o último, multiplicado pela quantidade de termos n, dividido por 2. Eu já vou diretamente aplicar essa fórmula numa questão de concurso. No primeiro dia de agosto, foram registradas 180 reclamações em um órgão de defesa do consumidor.
No segundo dia, foram registradas 184 reclamações. Supondo-se que há reclamações todos os dias e que cada dia tenha 4 reclamações a mais do que o dia anterior, durante os 31 dias do mês de agosto, o total de reclamações registradas será igual a... Bom, quando ele fala que há reclamações todos os dias e cada dia tem 4 a mais, ele já estabelece que isso aqui é uma progressão aritmética. Além disso, ele já me disse que no primeiro dia foram 180. Então, ele já me disse que o primeiro termo é 180. E melhor ainda, ele fala que vai aumentando 4 a cada dia. Esse valor constante que vai sendo acrescido é a razão. Então, nós já temos também essa informação. Mas ele quer o total de reclamações registradas. Ele quer a soma de todas as reclamações do mês. Ele quer a soma dos termos dessa PA. Então, na verdade, a fórmula diz que a soma dos n termos é A1 mais AN vezes n e tudo isso dividido por 2. Eu tenho A1, eu tenho a quantidade n, porque se ele quer os 31 dias, então meu n é 31, mas não tenho o AN, que seria o A31. Então, é esse valor que eu vou ter que encontrar primeiro para depois jogar na fórmula da soma dos termos. Mas como eu posso achar esse A31? Usando a fórmula do termo geral. Então, aqui, na verdade, nós vamos usar as duas. Né? Primeiro a do termo geral e depois a da soma. E a do termo geral diz que o AN é A1 mais N menos 1 vezes R. Então, esse meu A31 será o A1, que é 180, mais 31 menos 1 vezes a razão, que é 4. Ou seja, meu A31 vai ser 180 mais 31 menos 1, que dá 30, vezes 4. Gente, cuidado aqui. Matemática básica, multiplicação primeiro para depois somar. Então, vou manter o 180 e 30 vezes 4 dá 120. Somando esses dois valores, eu vou ter que meu A31 é igual a 300. E agora eu tenho todas as informações que eu precisava para jogar na fórmula da soma. Assim, a soma dos 31 termos será o A1, que é 180, mais o A31, que é 300, acabamos de calcular, vezes a quantidade 31, dividido por 2. Fazendo primeiro a soma, 180 mais 300 dá 480, multiplicado por 31 e dividido por 2. Aqui eu achei mais fácil dividir o 480 por 2, que dá 240. E aí multiplicar por 31. O resultado final deu 7.440. E daí nós vamos ter o gabarito, que está na letra B. Para fechar por enquanto o assunto progressão aritmética, porque ao final teremos exercício onde ela vai voltar, mas para esse momento quero só acrescentar algumas observações que, se vocês se lembrarem na hora da prova, podem até ajudar. Né? São algumas coisas que tornam alguns detalhes mais práticos. Então, vou pegar uma PA aqui, 3, 7, 11, 15 é uma PA. Se eu subtrair um termo pelo anterior, 7 menos 3 dá 4, 11 menos 7 dá 4, 15 menos 11 dá 4. Então, a PA de razão 4. Então, a PA crescente. A primeira observação diz que a soma de dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Bom, vou começar fazendo a soma dos extremos, que é mais fácil. Olha só, os extremos são o primeiro e o último. Então, se eu somar 3 mais 35, isso aqui vai dar 38. Agora, o que são termos equidistantes? É que se eu pegar um termo qualquer, vou pegar o 11. Ele está 2 posições à frente do primeiro. Então, do outro lado, eu tenho que pegar o 27, que está 2 posições antes do último. Isso é ser equidistante. Ou seja, o 11 está à mesma distância do primeiro que o 27 está do último. E olha só o que acontece se eu somar 11 mais 27. Vai dar 38. Se eu pegasse o 15 com o 23, que são equidistantes, também daria 38. Então é isso que a regra está dizendo. Né? Se eu somar dois termos que estão equidistantes dos extremos, o resultado será exatamente igual àquele se eu somasse os próprios extremos. A outra regra diz que todo termo, com exceção dos extremos, é a média aritmética entre o termo que antecede e o que o sucede.
Também vou pegar 3 aqui da sequência, vou pegar o 11, o 15 e o 19. O que ele está dizendo? Que esse termo do meio é a média aritmética dos outros dois. E o que é uma média aritmética? É a soma dividido por 2. Então, se eu somar 19 mais 11 e dividir por 2, vai dar 30 dividido por 2, que é exatamente o 15. Só estou apresentando algumas regrinhas que podem ser úteis e provando com exemplo numérico que realmente funciona. E a última observação diz que quando o termo central existir, ele é a média aritmética dos extremos. Para ter um termo central, a quantidade de termos tem que ser ímpar. No nosso caso aqui, propositalmente eu coloquei. Nós temos aqui 9 valores. Então ele é ímpar. Então eu tenho um termo no meio. Qual é ele? Vou chamar ele de AM. Ele vai ser a média dos extremos. Ou seja, o extremo é o primeiro com o último. Eu vou somar 3 mais 35 e dividir por 2. Uma média aritmética simples. Vai dar 38 dividido por 2, que é igual a 19. Chama a atenção que esse termo do meio é exatamente o 19. E aqui eu quis mostrar como saber alguma dessas regras poderia tornar um exercício mais direto. Então, veja esse exemplo. Na PA, 10, A2, A3, 22, A5 e 30. O valor de A3 será... Bom, primeiro eu quero chamar a atenção que a quantidade de termos aqui é par, são 6 termos, então não posso usar aquela regrinha de achar o termo do meio. Mas eu posso usar uma outra regra, que a soma de 2 termos aqui distantes é igual à soma dos extremos. Então, se eu pegar o A3, que está 2 posições à frente do primeiro, e pegar o 22, que está 2 posições antes do último, e somar, tem que ser igual à soma dos extremos, que é 10 mais 30. Ou seja, o A3 mais 22 tem que dar 40. E esse 22, se eu passar subtraindo, eu vou chegar no resultado do A3. 40 menos 22, que é igual a 18. E eu já resolveria rapidamente essa questão. Ou seja, o gabarito está na letra C. É possível resolver esse exercício sem saber essa observação, jogando na fórmula, só que ele ficaria bem mais trabalhoso. Vamos estudar agora um outro tipo de progressão que também é muito importante no estudo de matemática, que é a progressão geométrica, também conhecida como PG. Essa é uma sequência de números reais não nulos, ou seja, diferentes de zero, em que o quociente entre cada termo a partir do segundo e o antecessor é uma constante. A lógica é que se eu dividir o segundo termo pelo primeiro, tem que dar o mesmo resultado se eu dividisse o terceiro pelo segundo, o quarto pelo terceiro, e assim por diante. E esse termo comum recebe o nome de razão e aqui vai ser indicado pela letra Q. Quero deixar isso mais claro através de um exemplo numérico. Sobre a sequência 1, 3, 9, 27, 81, é correto afirmar que tem alternativas que diz que é PG e tem uma que diz que nem é PG. Então vamos verificar. Para ser uma PG, de acordo com a definição, o quociente ou a divisão de um termo pelo anterior ou pelo antecessor tem que ser constante. Então, se eu pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro, vai dar 3. Se eu pegar o terceiro e dividir pelo segundo, 9 por 3, também vai dar 3. Se eu pegar o quarto e dividir pelo terceiro, 27 por 9, vai dar 3. E, finalmente, se eu pegar o quinto termo e dividir pelo quarto, 81 por 27, também dará 3. Então, a primeira conclusão que eu tiro aqui é que é uma PG. Porque cada termo dividido pelo anterior, pelo antecessor, ficou com o mesmo resultado, ficou constante. Além disso, esse termo comum ou constante, resultado da divisão, já é a razão. Então, ela é uma PG de razão 3. E era só isso que o exercício queria, era só para treinar a teoria mesmo. Então a resposta aqui está na letra A, ela é uma PG de razão 3. Eu inseri aqui uma teoria porque quem está acompanhando o canal sabe que eu gosto de deixar o material bem completo. E se de repente cair alguma coisa sobre isso, você vai saber o que significa. Aqui estamos diferenciando as progressões geométricas em crescente, decrescente, constante ou oscilante. Uma PG será crescente quando cada termo é maior que o anterior, ou seja, os termos vão aumentando. Isso vai ocorrer em duas situações. Primeiro, se o A1 for positivo, ou seja, maior que zero, e se a razão for maior que 1, como nesse exemplo. Nesse exemplo 1, 3, 9, 7, meu A1 é 1
ou seja, um valor maior que zero. E a razão, divisão de um termo pelo anterior, por exemplo, 3 dividido por 1, vai dar 3, que é exatamente um valor maior que 1. Por isso ela é crescente. Mas ela também será crescente se o A1 for menor que zero, ou seja, negativo, mas a razão for algum valor entre 0 e 1. Então, nesse exemplo, menos 3, menos 1, menos 1 terço, ela é crescente. Né? Chama a atenção que são números negativos, que menos 1 é maior que menos 3, menos 1 terço é maior que menos 1. Agora, o que aconteceu aqui? O nosso termo A1 é menos 3, ou seja, ele é negativo, menor que zero. E a razão, se eu dividir menos 1 por menos 3, vai dar 1 terço. E 1 terço é um valor que está entre 0 e 1. Então, são duas situações possíveis, onde nós teremos uma PG crescente. Temos também duas situações em que a PG será decrescente, que é exatamente quando cada termo é menor do que o anterior. Então, nós temos aqui um primeiro caso. Se o A1 for positivo, ou seja, maior que zero, e a razão estiver entre 0 e 1, ela vai ser decrescente. Nesse exemplo, a sequência é 27, 9, 3. Percebam que eles estão diminuindo, decrescente. Agora, por que isso aconteceu? O meu A1 aqui é 27. 27 é um valor positivo, é um valor maior que zero. Mas a razão, e aí eu posso dividir qualquer um pelo anterior, por exemplo, 9 por 27, se eu simplificar vai dar 1 terço. Simplifica por 9, tá? Numerador e denominador. Que é exatamente um valor que está entre 0 e 1. Por isso ela ficou decrescente. Mas ela também será decrescente se o A1 for menor que 0, ou seja, negativo, e a razão for maior que 1. Nessa sequência, menos 1, menos 3, menos 9, menos 27, nós temos uma PG decrescente. De novo, números negativos, cuidado na hora de analisar. O menos 3 é menor que menos 1, o menos 9 é menor que menos 3, ela realmente é decrescente. Mas aqui, o meu A1 é menos 1, ou seja, ela é negativo, menor que 0. Mas a minha razão, se eu dividir, por exemplo, o segundo pelo primeiro, menos 3 dividido por menos 1, dá mais 3, que é um valor maior que 1. Então, também é uma situação onde nós temos uma PG decrescente. Teremos uma PG constante quando todos os termos são iguais, 2, 2, 2, porque se eu dividir um pelo anterior, vai dar sempre 1. Então, razão 1 faz com que a PG seja constante. E, finalmente, uma PG será oscilante quando você tiver termos consecutivos com sinais opostos. Olha esse exemplo. Mais 3, menos 6. Mais 12, menos 24. Isso acontece toda vez que a razão for negativa. E aí até independe do primeiro termo. Então, a razão aqui, se eu pegar o segundo dividido pelo primeiro, menos 6 dividido por 3, ela dá menos 2. Exatamente por ser um valor menor que zero, que criou para a gente uma PG oscilante. Essa não é a parte mais importante aqui do vídeo. Sei que ela é cheia de detalhes, mas eu quero pelo menos que vocês tenham essa noção, né, do que é uma PG crescente, decrescente e que as situações possíveis para que isso aconteça. Chegamos na fórmula do termo geral da PG, outra fórmula que vocês precisam decorar. Se não quiserem decorar num primeiro momento, anotem, resolvam um exercício para treinar e acostumar-se com ela, mas antes da prova precisa sim ser decorada, ela é muito importante. Então ela diz que um termo A numa posição qualquer, o AN, é a multiplicação do primeiro, A1, vezes a razão elevado a n menos 1. Vamos aplicar isso já em questões de concurso. O primeiro e o sétimo termos de uma progressão geométrica com todos os seus termos positivos são 8 e 128, respectivamente. O quarto termo dessa progressão geométrica é... Bom, aqui ele me passou algumas informações importantes. Ele fala que o primeiro termo, ou seja, o A1, é 8, e o sétimo termo, que é o A7, é 128. Além disso, a gente conhece a fórmula do termo geral, que diz que o AN é A1 vezes Q elevado a n menos 1. Então, seguindo essa lógica, o meu A7 seria, então, o A1 vezes Q elevado a 7 menos 1. Só que eu conheço o A7, que é 128, então eu posso substituir, e conheço o A1, que é 8, vezes Q elevado a 7 menos 1, vezes Q elevado a 6. A única variável é o Q, ao isolar eu vou ter aqui o valor da razão. Tendo a razão, fica fácil encontrar depois o quarto termo. Vou inverter os dois lados, só para deixar a variável do lado esquerdo. 8 vezes Q elevado a 6 é igual a 128.
E esse 8 que está multiplicando, eu posso passar dividindo para o outro lado. Tenho aqui, então, que Q6 é o resultado dessa divisão. 128 por 8, que dá 16. Só que eu preciso do valor do Q. Então, eu vou passar isso aqui para o outro lado. E aí eu tenho duas possibilidades. Passar como raiz ou passar como expoente fracionário, 1 sobre 6. Aqui não estranhe, é melhor passar como 1 sobre 6, porque a raiz sexta de 16 não dá um número exato. E aí, no primeiro momento, eu deixo a razão desse jeito mesmo. Só que ele quer o A4, que é o quarto termo. Ele vai ser o A1, que é 8, vezes essa razão, que é 16 elevado a 1 sexto, elevado a 4 menos 1, né, da própria fórmula do termo geral. Então, meu A4 será 8 vezes 16 elevado a 1 sexto, tudo isso elevado a 3. Mas existe regra de potenciação que diz que quando eu tenho uma potência, entre parênteses, elevada a uma potência, eu conservo a base e multiplico os expoentes. Então, se eu multiplicar 1 sexto vezes 3, numerador multiplica numerador, 3 vezes 1 dá 3, e denominador multiplica denominador, 6 vezes 1 dá 6. Desenvolvendo, eu vou ter 8 vezes 16, posso simplificar aqui numerador e denominador por 3. 3 dividido por 3 dá 1 e 6 dividido por 3 dá 2. Agora sim, 16 elevado a 1 meio é o mesmo que raiz quadrada de 16. Tem uma regrinha que diz que esse numerador vira uma potência, 16 elevado a 1, e o denominador vira o índice da raiz, ou seja, raiz quadrada. E aí, raiz quadrada de 16 dá 4, que multiplicado por 8 é igual a 32. Sendo assim, o gabarito dessa questão está na letra D. O quarto termo dessa progressão geométrica é 32. Quero chamar a atenção que essa não é a única maneira de resolver essa questão, mas foi conveniente fazer assim porque eu queria mostrar como aplicar a fórmula do termo geral. Ainda nesse vídeo eu vou resolver essa mesma questão de outra forma. Vamos à resolução de mais uma questão de concurso. A soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica é dada por Sn igual a 3 elevado a n mais 4 menos 81, dividido por 2 vezes 3 elevado a n. Quanto vale o quarto termo dessa progressão geométrica? O que nós temos aqui é uma fórmula, e a partir dessa fórmula e suas substituições, nós vamos procurar informações que nos ajudarão a resolver a questão. Bom, pensem comigo. Se eu souber qual é o primeiro termo e souber qual é o segundo termo, eu encontro a razão. Se eu tenho o primeiro termo, tenho a razão e sei que eu quero o quarto termo, eu consigo usar a fórmula do termo geral e chegar na resposta. Mas para isso eu tenho que ter o A1 e tenho que ter pelo menos mais um elemento, por exemplo, o A2. Acontece que ele me deu uma expressão e diz que vale para qualquer quantidade de termos, e é por aí que eu vou começar a resolver. Por quê? Se eu considerar que o n é 1 e substituir, eu vou ter a soma de um termo da PG. A soma de um termo é simplesmente o termo, que no caso é o primeiro. Então, se eu substituo n por 1 e encontro o S1, ele é o meu próprio A1. E eu já vou ter um valor importante dentro da questão. Então, ficaria assim, S1 igual a 3 elevado ao n, que é 1, mais 4, menos 81, dividido por 2 vezes 3 elevado a 1. E aqui eu vou ter que desenvolver mesmo. 3 elevado a 1 mais 4 vai dar 3 elevado a 5, menos 81 dividido por 2 vezes 3 elevado a 1, que dá 3, então 2 vezes 3. No numerador, esse 3 elevado a 5, que é o 3 vezes ele mesmo, 5 vezes, dá 243. Mantenho menos 81 e o denominador 2 vezes 3 deu 6. Fazendo a subtração deu 162. E 162 dividido por 6 é igual a 27. Mas, como eu disse, é a soma de um termo. Então, ele já é o próprio termo. Então, meu A1 é 27. Se eu fizer agora para o n igual a 2, eu vou achar a soma dos dois primeiros. E aí, se eu souber quanto é a soma dos dois primeiros e já sei quanto vale o primeiro, eu encontro o segundo. Essa vai ser a lógica dessa sequência. Então, agora eu vou pegar aqui o n como 2,
Jogando na mesma expressão, eu vou ter 3 elevado a 2 mais 4, menos 81, dividido por 2 vezes 3 elevado a 2. Acontece que 2 mais 4 dá 6, então eu vou ter 3 elevado a 6 menos 81, dividido por 2 vezes 3 ao quadrado, que é 2 vezes 9. 3 elevado a 6 vai dar 729, menos 81 dividido por 18. 729 menos 81 dá 648, e 648 dividido por 18 é igual a 36. Só tome cuidado que esse aqui não é o meu A2, ela é a soma do A1 mais A2, porque ela é a soma dos dois primeiros, e dá 36. Como o A1 é 27, eu substituo para isolar o A2 e chegar no seu valor. O 27 que estava somando eu passo subtraindo. Então, meu A2 será igual a 36 menos 27, que vai dar 9. A partir daqui, eu consigo encontrar a razão dessa PG. Ele já disse que é uma PG. Porque a razão é a divisão do segundo termo pelo primeiro. Então, eu vou pegar o A2 e dividir pelo A1. Eu vou pegar o 9 sobre 27. Essa divisão não dá exata. Então, a minha sugestão aqui é simplificar por 9 no numerador e no denominador. Aí você vai chegar a 1/3. Essa é a razão da minha PG. E digo mais. Agora, para achar o quarto termo que ele pede, é só substituir na forma do termo geral. Ou seja, que o AN é o A1 vezes Q elevado a N menos 1. Como ele quer o A4, então vai ser igual a 1, que é 27, vezes a razão, que é 1/3, é importante colocar entre parênteses aqui, elevado a 4 menos 1. Que vai dar 27 vezes 1/3 elevado a 3. Quando você tem uma fração em uma potência, você eleva tanto o numerador quanto o denominador a essa potência. Então vai ficar 1 ao cubo, que é 1, sobre 3 ao cubo, que é 27. E aqui eu vou ter o 27 multiplicando e dividindo ao mesmo tempo. Eu posso cortar. No final das contas, o meu A4 ficou simplesmente igual a 1. O exercício pediu o quarto termo, então já temos a resposta e o gabarito está na letra A. Uma das aplicações possíveis para PG é a interpolação geométrica, que é exatamente você inserir termos geométricos ali dentro de uma sequência. Então você vai criar uma PG, onde a quantidade de elementos é aquela quantidade que eu estou inserindo mais 2, que são exatamente os extremos A e B. Vamos a um exemplo. Interpolando três meios geométricos x, y e z entre 2 e 162, a soma x mais y mais z será. Então o que eu quero? Pegar uma PG onde o primeiro termo é 2, depois eu insiro o x, o y e o z nessa ordem, e o último termo é 162. Eu tenho como informação aqui que o meu A1 é 2, e como são 5 termos, na verdade eu estou inserindo 3. Então, eu vou ter uma quantidade de 3 mais 2, que é 5. Esse quinto termo é 162. A partir daqui, eu consigo substituir na forma do termo geral, quando n é 5, e consigo determinar a razão. Vamos fazer. Pela fórmula, meu AN é o A1, vezes a razão Q elevado a n menos 1. Como eu tenho o quinto termo, então é interessante colocar o n como 5. Então, meu A5 vai ser A1 vezes Q elevado a 5 menos 1. O A5 vale 162, o A1 vale 2, e o Q vai estar elevado a 5 menos 1 vai estar elevado a 4. Vou trocar os termos de lado só para deixar a variável do lado esquerdo. Então, assim eu vou ter que 2 vezes Q elevado a 4 é 162. Esse 2 que estava multiplicando, eu vou passar dividindo para o outro lado. Vou ter que Q a quarta é 162 dividido por 2, que dá 81. E, finalmente, que esse Q é 81 elevado a 1 sobre 4, ou simplesmente a raiz quarta de 81. Matematicamente, eu teria duas respostas, a raiz positiva e a negativa. Mas aqui, pelos valores, a gente entende que isso aqui tem que ser necessariamente valores positivos.
Então aqui eu poderia fatorar o 81, talvez fosse o jeito mais fácil, e eu descobriria que 81 é na verdade 3 à quarta. E aí se eu tenho um valor na potência, o mesmo valor no índice da raiz, eu posso cortar, e o resultado é o que estava ali dentro mesmo. Então a nossa razão vai ser igual a 3. Mas o exercício não pediu isso, ele pediu x, y e z para depois eu somar. A maneira mais fácil de fazer isso aqui é escrever a sequência e lembrar que numa PG, se eu tenho um certo número e multiplico a razão, eu encontro o próximo. Então aqui eu tenho o primeiro valor que é 2 e a razão é 3. Então o próximo é 2 vezes 3, que dá 6. O próximo é 6 vezes 3, que dá 18. O próximo é 18 vezes 3, que dá 54. E o próximo é 54 vezes 3, que dá 162. Esse a gente já conhecia. Também daqui eu já concluo então que o x é 6, que é exatamente o segundo termo, que o y é 18 e que o z é 54. E que, portanto, a soma x mais y mais z será 6 mais 18 mais 54. Esse resultado é igual a 78. E 78 passa a ser o gabarito da nossa questão, letra B. Outra fórmula interessante aqui dentro do estudo das progressões geométricas é a fórmula da soma dos termos de uma PG finita. E ela pode ser escrita de duas formas. Essa soma vai ser o primeiro termo vezes a razão elevado ao n, onde n é a quantidade de elementos, menos 1 dividido por q menos 1. Ou, de outra forma, ele é a n vezes q menos a1 dividido por q menos 1. Se o q for 1, eu teria um denominador como zero, eu não poderia. Mas se o q é igual a 1, ela é constante. Então a soma dos termos passa a ser n vezes a. E aí vamos aplicar isso dentro de um exemplo. A soma dos 5 primeiros termos da PG, 2 nonos, 2 terços, 2 reticências, será. Bom, para determinar a soma, eu posso usar essa primeira fórmula, ou seja, Sn igual ao A1 vezes Q elevado a N, tudo isso menos 1, dividido por Q menos 1. Porque as únicas informações que eu vou precisar são o primeiro termo, que eu já tenho, a quantidade de elementos, ele quer os 5 primeiros, então eu vou assumir como 5, fica faltando apenas a razão para substituir. Mas se eu tenho o primeiro, segundo, terceiro, a razão é bem tranquila também. Então eu vou começar por aí, escrevendo que o A1, que é o primeiro termo, é 2 sobre 9, que a quantidade de termos é 5 e que a razão é a divisão de um termo pelo anterior. Eu vou pegar aqui o terceiro menos o segundo porque eu trabalho com menos fração, né? Mas eu podia pegar também o segundo pelo primeiro, daria a mesma coisa. Então eu vou pegar o 2 e vou dividir por 2 terços. Regra de matemática, mantenho de cima, que é 2, e multiplico pelo inverso do de baixo, que é 3 sobre 2. Posso cortar o 2 com o 2, a nossa razão aqui então será igual a 3. Agora eu já posso substituir na fórmula. A soma dos 5 primeiros será o A1, que é 2 nonos, multiplicado pela razão, que é 3, elevado à quantidade de n, que é 5, tudo isso menos 1, dividido pelo próprio q, que é 3, menos 1. O cuidado aqui é trabalhar com essa fração. Vou mantê-la por enquanto. E aqui eu vou resolver. 3 elevado a 5 é igual a 243. Vou fazer bem passo a passo. Tudo isso dividido por 3 menos 1, que dá 2. Então, por enquanto, eu tenho que S5 é 2 sobre 9, multiplicado por 243 menos 1, que dá 242. Tudo isso dividido por 2. Vou usar a estratégia que eu acho mais tranquila. Eu vou repetir todo o numerador. Quando eu falo o numerador dessa fração principal, é o 2 nonos vezes 242. Só que eu vou multiplicar pelo inverso da fração de baixo. A de baixo é só o 2, ou 2 sobre 1. Então, eu multiplico por 1 sobre 2. Essa é uma das formas. Eu acho assim mais tranquilo. E posso, inclusive, cortar esse 2 com esse. Ou seja, sobrou no numerador o 242 e no denominador o 9. E já é o resultado, tá? A soma dos 5 primeiros termos dessa PG deu 242 sobre 9. E o gabarito está na letra E. Temos ainda dentro da PG a fórmula da soma dos termos quando a PG for infinita, desde que a razão seja em valor absoluto menor que 1.
Então, nesses casos, mesmo a PG sendo infinita, você tem uma soma finita. Condição, razão de valor absoluto menor que 1. A fórmula é bem simples. A soma é o A1 dividido por 1 menos Q. E vamos a um exemplo. A soma dos termos da PG, 27, 9, 3, 1, 1 terço, é igual a... E ele diz aqui que ela é infinita, tem reticências, e ele não fala quantos termos. Só vai dar para fazer se a razão for de valor absoluto menor que 1. Então, vou começar por aí. Vamos ver qual que é a razão. Se eu pegar um termo qualquer, por exemplo, o segundo, e dividir pelo primeiro, vai dar a razão. E eu não preciso fazer para todos, porque ele já disse que é uma PG. Aqui eu vou simplificar numerador e denominador por 9. E vou chegar a uma razão que é igual a 1 terço. E 1 terço é menor que 1. Posso sim usar a fórmula e chegar na soma dos termos. Que vai ser então meu A1, que é 27, dividido por 1 menos a razão, que é 1 terço. Uma das formas de fazer isso é fazer o mínimo múltiplo comum no denominador. Entre 1 e 3, que dá 3. Aí eu vou dividir pelo antigo denominador e multiplicar pelo antigo numerador. 3 dividido por 1 dá 3, vezes 1 dá 3. Menos 3 dividido por 3 dá 1, vezes 1 dá 1. Então, por enquanto, eu tenho que a soma será 27 dividido por 3 menos 1, que é 2, sobre 3. Maneira mais prática, mantém o termo do numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Era 2 sobre 3, vira 3 sobre 2. 27 vezes 3 dá 81 e 2 vezes 1 dá 2. Então, essa soma será igual a 81 sobre 2. E assim o nosso gabarito está na letra B. Coloquei aqui na sequência algumas observações que podem ser úteis na resolução de algumas questões. E aí eu coloquei um exemplo para mostrar como funcionam essas regrinhas. Seja PG 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, tá? Ela é uma PG. Por curiosidade, se eu pegar um termo e dividir pelo anterior, por exemplo, 2 por 1, eu vou ter que a razão dela é 2. Bom, mas o que diz a letra A? Que em uma PG, o produto de dois termos equidistantes dos extremos é igual ao produto dos extremos. Bom, extremos seria o primeiro e o último. Então, se eu pegar os extremos e multiplicar, 1 vezes 64, será 64. Agora, se eu pegar dois termos equidistantes, ou seja, se eu pegar um número aqui, por exemplo, 4, que está 2 posições à frente do primeiro elemento, e pegar o 16, que está 2 posições antes do último, então eles são equidistantes. A mesma distância que o 4 está para o primeiro, o 16 está para o último, tá? E aí, se eu multiplicar, está dizendo que tem que dar o mesmo resultado. E realmente, 4 vezes 16 é igual a 64. O mesmo ocorreria se eu fizesse 2 vezes 32, que também são equidistantes. A outra regra diz que quando a gente tem uma quantidade de valores n que é ímpar, existe um termo central. E ele pode ser calculado pela raiz quadrada do primeiro vezes o último. Então, naquele exemplo, nós temos 7 valores. É ímpar. Então, meu termo central existe. E ele é raiz quadrada do primeiro, que é 1, vezes o último, que é 64. Esse termo central vai ser a raiz quadrada de 64, que é igual a 8. E aí, se a gente observa no exemplo, nós temos sim um termo central e ele é exatamente 8. Então, são algumas regrinhas que, de repente, se você lembrar na hora da prova, pode ser que ajude na resolução. E eu trouxe aqui de volta um exemplo que eu já fiz, fiz usando só a forma do termo geral, mas agora eu quero mostrar que se eu conhecesse uma daquelas regrinhas que eu acabei de comentar, ela seria feita bem mais facilmente, bem mais rapidamente. O primeiro e o sétimo termos de uma progressão geométrica com todos seus termos positivos são 8 e 128, respectivamente. O quarto termo dessa progressão geométrica é... Bom, eu tenho o primeiro e tenho o sétimo. Então, o primeiro é 8. Aí eu vou ter um segundo, que é o A2, um terceiro, que é o A3, um quarto, que é o A4, A5, A6, mas o sétimo eu conheço. O sétimo é 128. Bom, mas a quantidade de termos que eu tenho aqui é ímpar. Então, existe um termo central, que é exatamente o A4. Eu tinha que ter enxergado isso.
E aí nós temos uma regrinha que diz que esse termo central, quando ele existe, nesse caso existe, ele é a raiz quadrada da multiplicação do primeiro pelo último. Raiz quadrada de 8 vezes 128. Então eu vou ter a raiz quadrada de 1024, que é o resultado da multiplicação. Por outro lado, a raiz quadrada de 1024 dá 32. Eu poderia ter feito tudo fatorando também, tá? Desde ali de cima, o 8, o 128. Mas o fato é que a resposta já está aqui, de uma maneira bem direta e bem prática. E o gabarito está na letra D. E para fechar a parte relativa à progressão geométrica, vamos falar sobre o produto dos termos de uma PG finita. Só que eu não estou fechando o vídeo. Nós vamos ter ainda duas questões bem interessantes de concurso que eu deixei para o final, porque ele vai associar progressão aritmética e progressão geométrica. Então fiquem aí até o final. Mas a parte exclusiva de progressão geométrica, nós estamos concluindo. Bom, se eu quero a multiplicação dos termos de uma PG finita, ele será igual à raiz quadrada do primeiro vezes o último elevado à potência n. E esse produto pode ser tanto um resultado positivo quanto um resultado negativo. Vamos a um exemplo. O produto dos 8 primeiros termos da PG. 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 1, 10, que é o 10 elevado a 1, é igual a... Bom, ele pede o produto dos 8 primeiros. Pela fórmula, eu preciso do primeiro e do último. O A1 eu tenho. É o 10 a menos 3, que eu vou até deixar assim. Mas o A8 eu preciso calcular. Então eu vou retomar aquela fórmula que eu acho muito importante, que é a do termo geral da progressão geométrica, da PG. Que o AN é igual a 1 vezes a razão Q elevado a n menos 1. Então eu preciso, para calcular o A8, da razão. Qual vai ser? Basta eu dividir um termo qualquer pelo seu antecessor. Por exemplo, o segundo pelo primeiro. 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 3. Já adianto que essa questão vai usar bastante a regrinha de divisão de potências de bases iguais. Nesse caso, eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Vou manter aqui o menos 2 e vou subtrair com o expoente do denominador, que já era menos 3, tá? Então, eu tenho menos porque eu estou subindo esse termo e tenho menos porque ele já era 3 negativo. Ou seja, meu Q ficou 10 elevado a menos 2, e aqui menos vezes menos deu mais, menos 2 mais 3. Só que menos 2 mais 3 dá 1. E 10 elevado a 1 é igual a 10. Então, a nossa razão aqui é 10. Jogando na fórmula do termo geral, meu A8 vai ser o A1, que é 10 a menos 3, vezes a razão, que é 10, elevado a n menos 1, onde o n é 8. Ou seja, 8 menos 1. Meu A8 será 10 a menos 3, vezes 10 elevado a 7. Aqui nós temos multiplicação de bases iguais. A gente conserva a base e soma os expoentes. Além disso, menos 3 mais 7, sinais diferentes, eu subtraio e conservo o sinal do maior. 7 menos 3 dá 4. Percebam que em nenhum momento eu me preocupei em desenvolver quanto que é 10 a quarta, 10 a menos 3, porque a própria resposta nos itens está em potência de 10. Então isso foi um indicativo de que é melhor ir deixando desse jeito mesmo. Até porque seria bastante trabalhoso ficar resolvendo isso daí. Com isso eu já consigo usar a fórmula do produto, né? E aí eu poderia ter positivo ou negativo, mas pelos itens ali estão todos positivos. Então eu vou considerar só a raiz quadrada de A1 vezes AN elevado a n, que será a raiz quadrada do primeiro termo, que é 10 a menos 3, multiplicado pelo oitavo, que é 10 a quarta. Tudo isso elevado a 8, porque eu quero, na verdade, o produto dos 8 primeiros. Resolvendo o que está dentro do parêntese na raiz, 10 a menos 3 vezes 10 a quarta, eu conservo a base e somo os expoentes. Aqui eu já vou fazer mais direto. Menos 3 mais 4 vai ser, na verdade, 4 menos 3, que dá 1. 10 elevado a 1 é 10. Só que isso aqui está elevado a 8. Então, cheguei, na verdade, na raiz quadrada de 10 elevado a 8. Posso reescrever isso fora da raiz. Na verdade, nós temos uma regrinha que diz que quando eu estou dentro da raiz, eu posso manter essa base, a potência dele passa a ser um numerador, e o índice da raiz, que aqui é 2, passa a ser um denominador. Então, o que eu cheguei aqui é que deu 10 elevado a 8 dividido por 2. Mais 8 dividido por 2 é 4.
Então, meu P, o produto dos 8 primeiros termos, deu 10 elevado a 4. Que eu também não vou precisar desenvolver, porque as respostas estão dessa forma. E a nossa resposta, inclusive, está ali, é a letra B. Eu deixei para o final a resolução de duas questões da Banca Sesgran Rio que envolvem ao mesmo tempo progressão aritmética e progressão geométrica. Então eu tinha que ter ensinado as duas coisas para a gente finalmente chegar nessas questões. Uma sequência de números reais tem seu termo geral AN dado por AN igual a 4 vezes 2 elevado a 3n mais 1 para n maior ou igual a 1. Essa sequência é uma progressão. Algumas afirmativas dizem que é progressão aritmética, algumas dizem que é progressão geométrica. Eu vou descobrir aqui alguns termos e a partir deles a gente vai chegar na conclusão. Como ele deu aqui a forma do termo geral, o segredo aqui é ir substituindo n, a partir do valor 1. Então, quando n é 1, eu vou ter meu A1, e aí substituindo vai ser 4 vezes 2 elevado a 3 vezes 1 mais 1. Que dá 4 vezes 2 elevado a 3 vezes 1, que é 3, mais 1. Que deu 4 vezes 2 elevado a 4. Gente, aqui eu não vou desenvolver porque vai dar números grandes. Eu vou colocar tudo na potência de 2, não estranho. Então, esse meu A1 vai ser o 4, que na verdade é 2 ao quadrado, vezes 2 à quarta. Então, meu A1 será o resultado dessa multiplicação. Bases iguais, conserva a base e soma os expoentes. 2 mais 4 dá 6. Eu vou deixar assim. A1 é igual a 2 elevado a 6. Vou fazer a mesma coisa para o n é igual a 2. E aí vou encontrar um A2, que será igual a 4 vezes 2 elevado a 3 vezes 2 mais 1, que será 4 vezes 2 elevado. 3 vezes 2 dá 6, então 6 mais 1. 4 vezes 2 elevado a 7. Só que o 4 pode ser escrito como 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado vezes 2 à sétima, eu vou conservar a base e vou somar os expoentes. Vai dar 2 elevado a 9. Quando o n é igual a 3, eu vou ter um A3. E eu vou fazer até quando, gente? Até o A3 é suficiente. Porque aí eu consigo conferir se é constante a soma ou se é constante a multiplicação. Descubro se é PA ou PG e naturalmente já vai sair a razão também. Então fazer até o terceiro já vai me resolver. Então meu A3 vai ser 4 vezes 2 elevado a 3 vezes 3 mais 1, que é igual a 4 vezes 2 elevado. 3 vezes 3 dá 9, mais 1. Ficou 4 vezes 2 elevado a 10. Acontece que esse 4 é 2 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 10. Meu A3 ficou, então, 2 elevado a 10 mais 2, que dá 2 elevado a 12. Ficou um pouquinho misturado aqui, mas eu precisava de espaço para ler do lado. Então, eu vou ter que o A1 deu 2 à sexta, que o A2 deu 2 à nona e que o A3 deu 2 à 12. Vou, inclusive, reescrever essa sequência ali. Olha só, minha sequência ficou assim. 2 à sexta, 2 à nona, 2 à 12. Bom, para saber se é uma PA, eu teria que subtrair o segundo menos o primeiro e ver se o resultado coincide com a subtração do terceiro menos o segundo. Mas eu vou dar uma dica aqui para vocês, que quando tiver potências, tenta dividir primeiro, tenta fazer como PG, porque muito provavelmente será. E subtrair isso aqui ia ser bastante trabalhoso também. Então, olha só, vou testar se é uma PG. Então, eu vou dividir o segundo pelo primeiro. Divisão de bases iguais. Conserva a base, subtrai os expoentes. Deu 2 elevado a 9 menos 6, deu 2 ao cubo. Mas para ser PG, tem que dar o mesmo resultado se eu dividir o terceiro pelo segundo. Vamos conferir. 2 elevado a 12 dividido por 2 elevado a 9. Conserva a base, subtrai os expoentes. Deu 2 ao cubo. Então, gente, como o resultado da divisão do terceiro pelo segundo ficou igual ao resultado da divisão do segundo pelo primeiro, é uma progressão geométrica, é uma PG. E esse resultado comum já é a razão, que deu 2 ao cubo. Mais 2 ao cubo é 8. Então, descobrimos que é uma PG
cuja razão é 8. Ou seja, progressão geométrica, razão 8, gabarito letra E. Os números naturais m, w e p constituem, nessa ordem, uma progressão aritmética de razão 4, enquanto que os números m, p mais 8 e w mais 60 são, respectivamente, os três termos iniciais de uma progressão geométrica de razão q. Qual é o valor de q? Esse exercício envolve uma parte de progressão aritmética e uma parte de progressão geométrica. Vamos para a primeira parte. Ele começa com o valor m. Então, vou só escrever esse valor aqui. Mas ele fala que o w é o próximo termo de uma progressão aritmética de razão 4. Então, pela própria definição de progressão aritmética, se o primeiro é m e a razão é 4, o próximo será m mais 4, que ele chamou de w. E ainda mais, o próximo é o p. Ele seria o w mais 4, mas o w já é m mais 4. Então, ele seria m mais 4 mais 4. Ou seja, meu P ficou m mais 8. Por que eu fiz isso? Para deixar tudo em função de uma variável só. Então, agora eu tenho uma sequência m, m mais 4 e m mais 8. Essa era a parte da progressão aritmética. Mas agora ele diz que se eu pegar essa sequência m, p mais 8 e w mais 60, que isso é uma progressão geométrica. E aí, se é uma progressão geométrica, se eu dividir o segundo, que é p mais 8, pelo primeiro, que é m, ele tem que ser igual à divisão do terceiro, que é w mais 60, pelo segundo, que é o p mais 8. Tá? Eu estou seguindo o que o enunciado do exercício me disse. O que é PG não é o m, w e p, é o m, o p mais 8 e o w mais 60. E agora eu vou substituir. Eu sei que o P, por exemplo, vale m mais 8. Então, eu vou ter que m mais 8 mais 8 dividido por m é igual. O W é m mais 4. Então, m mais 4 mais 60 dividido pelo P, que é m mais 8 mais 8. Daqui eu chego que m mais 16 sobre m é igual a m mais 64, que eu estou juntando aqui os termos independentes, sobre m mais 16. Agora a sugestão é multiplicar cruzado e desenvolver isso daqui. Vou ter que m mais 16 vezes m mais 16 tem que ser igual a m vezes m mais 64. E aqui eu vou fazer distributivas. Eu poderia usar produto notável, tá? Porque é o mesmo valor elevado ao quadrado. Quadrado da soma. Mas eu prefiro fazer distributiva para não ter que relembrar essa regrinha. Então, eu vou ter que esse primeiro m multiplicado pelo segundo vai dar m quadrado, mais m vezes 16, que dá 16m. E agora eu faço a distributiva com 16. Mais 16 vezes m, que dá 16m, mais 16 vezes 16, que é igual a 256. Isso será igual. Esse m está multiplicando um m mais 64 entre parênteses, tá? Está multiplicando todo o numerador. Aí eu faço outra distributiva. M vezes m dá m quadrado e m vezes 64 dá 64m. Acontece que eu tenho um m quadrado dos dois lados. Se eu passasse esse m quadrado para o lado esquerdo, ele viria subtraindo. Ele ia zerar com o outro m quadrado. Eu estou dizendo isso para justificar, porque eu já vou cortar, para ficar mais simples. Então, desse lado esquerdo, por enquanto, eu tenho que 16m mais 16m, que dá 32m, mais 256 é igual ao que eu tenho do outro lado, que é simplesmente 64m. Vou trazer o 64m para o lado esquerdo subtraindo. E vou levar o 256 que estava somando, subtraindo para o outro lado. E aí eu cheguei que 32m menos 64m, que é menos 32m, é igual a menos 256. Uma sugestão aqui é multiplicar por menos 1 para inverter os sinais. Aí eu chego que 32 vezes m é 256. Finalmente, esse 32 eu passo dividindo. Encontro o valor do m, que é igual a 8.
Ainda não é o que o exercício pede, mas agora vai ficar bem tranquilo, porque se eu sei o valor do m, facilmente eu encontro o w, porque eu tenho uma relação entre eles, e também encontro o p. Por questão de espaço, eu vou concluir aqui do lado inferior esquerdo. Pelas relações que eu tenho, o m é 8, o w é o m mais 4, então vai ser 8 mais 4, que vai dar 12. E o p é m mais 8, então vai ser 8 mais 8, que dá igual a 16. Por outro lado, ele fala que essa sequência m, p mais 8 e w mais 60 é uma PG. Então, se eu dividir o segundo, que é p mais 8, pelo primeiro, que é m, eu já tenho a razão. Que é exatamente a divisão de um termo pelo antecessor. E agora sim, o p vale 16. Então, vou ter 16 mais 8, dividido pelo m, que é 8. 16 mais 8 é igual a 24. E 24 dividido por 8 é igual a 3. Posso concluir aqui, então, que a razão Q dessa progressão geométrica é igual a 3, gabarito letra B. Com isso, fechamos o tópico relativo às sequências numéricas, progressões aritméticas e progressões geométricas. Se você quiser resolver mais questões, eu vou indicar o site de apoio que está na descrição do vídeo. Lá você pesquisa por assunto e você encontra questões específicas, por exemplo, dessa matéria, assim como de outras. Continue acompanhando o canal, teremos ainda uma revisão de conteúdo. Bons estudos!